E nós voltamos ao vivo para a Rússia para conversar com Bruno Vicari, que está em Moscou, palco da decisão de hoje entre Brasil e Sérvia. Bruno, o jogo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mais uma vez, bom dia para você. Como você avalia a partida de hoje, hein? Vai ser parada dura ou será a chance da seleção engrenar de vez? Muito bem, Cássio. Bom dia para quem está acordando agora, 5h30 aí no Brasil, 11h30 aqui na Rússia, 25 graus, o dia tá lindo. O jogo é muito difícil, Cássio, pode ter certeza sim que a parada é dura. O jogo contra a Sérvia, a gente já tem falado, é um jogo físico muito importante, porque o time da Sérvia é um time forte, um time alto, mas é também um jogo mental importante para a gente avaliar a seleção brasileira. E aí a gente vai entrar nesse outro ponto também que você me perguntou. O jogo é duro, mas se o Brasil consegue uma boa vitória, consegue a classificação em primeiro lugar no grupo, aí talvez sim a seleção ganhe confiança, vai colocar os pés no chão, a cabeça no lugar principalmente e ter uma boa sequência de Copa do Mundo. Pode ser mais ou menos o mesmo processo pelo qual está passando a Argentina nesse momento. Os argentinos passaram um sufoco danado, mas depois da batalha de ontem, como eles conseguiram a classificação no finalzinho, sem dúvida nenhuma, a seleção argentina está mais forte para a fase de oitavas de final, já a partir da próxima rodada da Copa do Mundo. O mesmo também com a Alemanha. Os alemães estavam sendo eliminados. De repente, no finalzinho, o Toni Kroos marca um gol na partida contra a Suécia, garante uma virada e certamente a Alemanha vai estar mais forte a partir de agora. Aliás, a gente vai ficar de olho, né, Cássio? Porque, claro, a gente aqui na Rússia e aí no Brasil, tá todo mundo pensando no jogo do Brasil contra a Sérvia. Mas antes, você sabe, às 3 da tarde aí, tem o jogo da Alemanha, tem o jogo do México. E é bom ficar de olho nesse grupo também, porque daí sai o adversário do Brasil, se o Brasil passar, né, Cássio? Não, com certeza vai passar, com certeza uma vitória contra a Sérvia vai trazer confiança, vai dar moral para os nossos jogadores. Mas, Bruno, tá difícil de escolher quem pegar nas oitavas, em Alemanha ou México. Os dois são parada dura também, né? É isso aí. Então o jogo acontece às 11 da manhã aí, né? São 5 da tarde aqui no Brasil, tem a definição desse grupo da Alemanha. Então a situação é a seguinte, o México é o líder do grupo, tá? Tem 6 pontos. O México vai jogar contra a seleção da Suécia, que está empatada com a Alemanha com 3 pontos. A Alemanha está em segundo lugar com 3, a Suécia com 3 e a Coreia do Sul não tem nenhum ponto. Se o México ficar em primeiro, ele vai pegar o segundo colocado do grupo do Brasil. Se a Alemanha também se classificar e quem ficar em segundo pega o primeiro colocado do grupo do Brasil. Então é mais ou menos assim, quando o Brasil entrar em campo contra a Sérvia, ele já vai saber quem ele vai enfrentar na próxima fase se ele avançar. Se ficar em segundo, pega o primeiro do outro grupo, se ficar em primeiro, pega o segundo do outro grupo. Mas certamente isso não vai passar na cabeça dos jogadores da seleção brasileira nem do Tite. O Brasil precisa vencer para se classificar. Com um empate, o Brasil garante a classificação da próxima fase. Mas claro, não tem essa de escolher adversário. A seleção brasileira não pode pensar assim, tem que ganhar bem para entrar fortalecida na próxima fase da Copa do Mundo. Então, com uma vitória, o Brasil garante a primeira colocação no grupo, mas com um empate ele já garante a classificação, aí sem depender, claro, do resultado da Suíça. Se o Brasil empatar e a Suíça vencer o seu jogo contra a Costa Rica, que já está eliminada, aí a Suíça fica em primeiro e o Brasil fica em segundo lugar. É muita conta, né, Cássio? É muita conta, por isso a gente já fez jornalismo para não mexer com números, né, Bruno? É complicado ficar somando ali, mas é bem gostosa essa matemática. Outra coisa, Bruno, o Tite vem falando bastante, pregando o respeito contra a seleção da Sérvia, inclusive na coletiva dele, ele falou, né, que o Brasil tem risco até de ser eliminado e que não quer que a Sérvia seja o Tolima na vida, do Tite, né? Pois é, vamos lembrar até que, de certa forma, depois daquele vexame, daquela tragédia toda da eliminação do Corinthians para o Tolima, foi ali que a carreira do Tite também deu uma decolada, né? Porque ele perde de maneira vexatória aquela ou aquela fase inicial da Copa Libertadores, mas a partir dali ele é mantido no cargo do Corinthians. O André Sanches, então presidente do clube, atual presidente também, decide manter o Tite no comando da equipe, não demiti-lo, como existia a pressão na época, e a partir de então o Tite consegue dar uma decolada na carreira. Naquele ano de 2011 vence o Campeonato Brasileiro, depois 2012 aquela sequência toda de Copa Libertadores, também Campeonato Paulista e, claro, Campeonato Mundial Interclubes. Então ali foi um marco na carreira do Tite, né? Foi um tropeço
tropeço muito grande que ele sofreu, mas ele se levantou e se reergueu de uma maneira impressionante. A gente não quer que o Tite tropece de novo, né? Que a partida contra a Sérvia também seja marcante, mas que seja por um lado positivo, que não tropece, porque imagina o tamanho também dessa tragédia. Se perde, se é eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, algo que não acontece há mais de 50 anos, é algo que ninguém planejava e que certamente vai dar um barulho muito grande na seleção brasileira. Olha, Bruno, vira a boca para lá, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Bom, Bruno, outra coisa, a seleção ainda não empolgou daquela forma como foi nas eliminatórias, tirando algumas exceções ali do Felipe Coutinho, mas qual dos jogadores e da seleção está devendo de fato? E essa é uma pergunta bem interessante, viu, Cássius? Porque, de certa forma, a seleção tinha alguns atletas que estavam realmente muito bem. Posso pegar 2 exemplos bem claros, e isso é muito evidente quando a gente vê a seleção brasileira. Primeiro, o William. Caramba, o cara estava tão bem nos últimos amistosos, a reta final de temporada dele no Chelsea foi excelente. O William não viveu um bom início de temporada, mas a segunda parte da temporada, esse primeiro semestre, ele foi muito bem jogando no clube inglês, inclusive em partidas importantes da Liga dos Campeões, como o jogo que ele fez contra o Barcelona, por exemplo. Mas aqui na seleção brasileira, ele ainda, nessa Copa do Mundo, ele ainda não conseguiu jogar tudo o que joga. Então é um cara que, quando entrar de vez no jogo, certamente vai retribuir muito para a seleção brasileira. Outro cara que vive mais ou menos esse mesmo problema é o Paulinho. Também o Paulinho muito bem, uma das principais armas do Tite na seleção brasileira, principalmente nas eliminatórias, controlando o meio de campo e marcando muitos gols, mas o Paulinho ainda não fez um grande jogo nessa Copa do Mundo. Vamos torcer para que seja hoje, para que Coutinho continue brilhando, para que Paulinho também apareça ou volte a aparecer na seleção brasileira e o mesmo William. Se essas peças todas encaixarem, aí o Brasil vai ter uma noite feliz aqui em Moscou, uma tarde feliz aí no Brasil. Certo, Cássio? Certo, Bruno. Obrigado pela participação, pelas informações. Bom jogo pra gente, sorte pro Brasil e que seja hoje o dia da reabilitação desses jogadores. Valeu, Bruno. Bom, gente, 2 confrontos das oitavas de final foram